Estamos de volta para mais um Escola Bíblica. Tínhamos deixado a promessa no programa de ontem que hoje iríamos falar sobre as questões da mortalidade da alma, se preferir também, no outro assunto, a imortalidade da alma. Para nos falar sobre este assunto, temos mais uma vez o pastor Rui Bastos. Pastor, mais uma vez, bem-vindo. Olá, Daniel, obrigado. Apesar de eu já ter feito uma pequenina introdução, aliás, já tínhamos deixado isso como promessa no programa de ontem, o que é que escolheu como texto para o nosso sumário? Acreditar na imortalidade da alma é mais do que uma simples opinião, é aquilo que nós poderíamos chamar de um cavalo de Troia. Pergunta interessante. Vamos então ler o texto que serve de base para a aula de hoje. Encontra-se em Eclesiastes capítulo 9 e vamos ler os dois versículos, o versículo 5 e 6, que passo a ler, diz o seguinte: Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Tanto o seu amor como o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Nem têm eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Pastor, é verdade que nós até já tínhamos partilhado este texto numa outra aula, que este texto é muito contundente, é muito preciso, não deixa dúvidas nenhumas. Mas permita-me, porque utilizou a expressão cavalo de Troia, de lhe perguntar que ligação é que faz entre este texto e este cavalo de Troia. Na realidade, Daniel, isto é mais ou menos assim. Por vezes existem ideias que são inocentes e que se podem infiltrar na nossa estrutura de pensamento, no nosso conjunto de estruturas conceptuais, e que de início nós podemos não nos dar conta, à semelhança dos habitantes de Troia, que não se deram conta de que aquele aparente oferecimento que estava a deixar pelos invasores lhes pudesse causar tanto transtorno. E então permitiram que aquele cavalo fosse trazido para dentro das muralhas de Troia. Na realidade, o que acontece é que é justamente a partir desta oferta que se deflagra, portanto, toda a ruína da cidade de Troia, que durante tanto tempo tinha permanecido impenetrável. Em termos doutrinários e bíblicos, conceptualmente, nós podemos encontrar justamente o mesmo paralelismo. Há certas ideias que podem até ter sido consagradas no cristianismo, como, por exemplo, esta, que muitos cristãos acreditam, como falávamos no estudo anterior, de que o ser humano é detentor de uma alma imortal. Esta ideia pode ser aceita e até pregada por muitos pregadores, mas ela não é bíblica. E a grande realidade é que nós encontramos no Antigo Testamento, não só a Bíblia, primeiramente, a dizer que o homem não tem uma alma imortal, como por exemplo o texto que acabamos de ler de Eclesiastes capítulo 9, 5 e 6, como também em várias ocasiões, nos livros de Levíticos e de Deuteronômio, Deus dizer de forma muito clara que a prática da necromancia, ou seja, a prática de falar com espíritos de mortos, era algo que era considerado por Deus como uma abominação, como uma traição moral a Deus. Não é? Mostrando, portanto, que Deus leva muito a sério esta questão e as implicações que esta ideia da imortalidade da alma possa ter. Mas basta olharmos ao nosso redor para nós vermos, quer nos filmes, quer em novelas, quer em séries, quer em cinema, quer na música, quer em teatro, esta noção bem presente, eu diria cada vez mais presente e até de uma forma muito inconsciente, a criar muitos adeptos. É verdade, é verdade. Existem muitas pessoas que falam ou que já ouviram falar daquilo que chamaríamos de experiência de quase morte, não é? Pessoas que dizem que em determinado momento, no limiar da sua existência, teriam visto um túnel onde tiveram contato com entidades, ou uma luz, ou uma coisa assim. Bom, há aqui um aspecto muito interessante, é que nós não podemos esquecer a origem desta ideia. E quem pela primeira vez verbalizou esta ideia o fez claramente num contexto de claro antagonismo à afirmação de Deus. Nós, se formos a Gênesis no capítulo 3, vamos encontrar a serpente que estava a ser utilizada como um médium do próprio Satanás. Portanto, a primeira experiência mediúnica da história da humanidade é justamente na árvore do Jardim do Éden, não é? Onde a serpente diz claramente a Eva:
não morrerás. Quando Deus tinha dito, sim, vocês morrerão se comerem deste fruto. Portanto, esta ideia continua a ser tenazmente defendida por Satanás, porque, como vimos ontem, ela é a forma mais eficiente que Satanás encontrou para retirar a Jesus o seu papel de Salvador e de Redentor da humanidade. Sendo que nós muitas vezes vimos hoje em dia nessas práticas precisamente a mesma noção que Satanás utilizou quando, através de certas pessoas, supostamente outras pessoas têm a possibilidade de falar com os seus entes queridos ou com alguém no passado, não é? Exatamente. Agora, pensemos numa coisa, Daniel. Se eu sou um cristão que leio a Bíblia, mas ao mesmo tempo acredito que o ser humano é detentor de uma alma imortal. Ora, que filtros ou que proteção terei eu contra um espírito de Satanás possa vir me insinuar ideias que sejam antibíblicas ou que sejam contrárias à Bíblia? Esta é uma questão muito séria que cada cristão deveria realmente se pôr. Assim como Eva foi seduzida pela mentira que Satanás lhe contou lá no Jardim do Éden, qualquer cristão que creia neste cavalo de Troia está à mercê de um grave perigo, porque ele não tem um filtro que o possa impedir de aceitar a ideia de que o espírito ou o pretenso espírito de um familiar seu falecido tenha autoridade para lhe vir dizer isto ou aquilo. E a verdade é que, diante de uma experiência sobrenatural como esta, por exemplo, o contato com, entre aspas, um espírito de alguém falecido, a grande maioria das pessoas fica com todas as suas convicções completamente abaladas, não é? Abaladas e postas em causa. A pessoa tem que ter noção de duas coisas. Em primeiro lugar, que está a falar não com o espírito de alguém, mas com o anjo de Satanás. E que certamente conhece tudo. Exatamente. Conhece todas as coisas. E por outro lugar, Deus não pode falar por esse meio, não é? O pastor partilhou connosco que Deus abomina essas coisas. Exatamente. Portanto, Deus não utilizará esses métodos, utilizará outros para falar com o ser humano. Se eu me predisponho a falar com um anjo dessa forma, eu só poderei, já sei à partida que não é um anjo de Deus, mas é um anjo de Satanás. Não é? Exatamente. Pastor, para terminar a nossa aula de hoje, o que é que nos pode trazer como parte prática no Aprende Fazendo? Jesus, na sua oração sacerdotal pelos discípulos, em São João 17:17, Jesus ora ao Pai pedindo em favor dos seus discípulos, intercedendo em favor dos seus seguidores, dizendo: Pai, livra-os do mal e santifica-os na verdade, porque a Tua palavra é a verdade. Na realidade, querido amigo, nós só estamos salvos do perigo e dos enganos do inimigo de Deus, a menos que estejamos alicerçados de forma muito clara, muito precisa, naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Aquele texto bíblico em que Jesus afirma: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é uma salvaguarda para si e para mim. Portanto, a única maneira de estarmos a salvo dos enganos de Satanás é conhecendo profunda e claramente a palavra de Deus. E que Deus o abençoe na sua investigação pessoal e particular das Escrituras. Chegamos ao final de mais uma aula bíblica. Lembro que durante esta semana estamos a falar do enganador e também dos seus enganos. Resumindo, tínhamos dois grandes enganos, da qual hoje falámos sobre eles. Um deles é a imortalidade da alma e depois falámos do outro engano, que seria precisamente a questão do dia de adoração ou do falso dia de adoração. Vamos então deixar este assunto para a aula de amanhã. Despeço-me desejando felicidades na sua vida com a ação do Espírito Santo no seu coração. Mais uma vez, lembro a todos aqueles que nos ouvem através da rádio RCS que nos podem ver também em optv.pt.